Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos de volta aí com mais um Precast, né? O podcast do pré-fabricado. E antes de começar, eu queria pedir para todo mundo curtir, compartilhar, comentar esse podcast. Faz o seguinte, cara, você tem um amigo seu aí dentro da sua fábrica aí que está querendo conhecer conteúdo, compartilha com ele, manda no WhatsApp o link, compartilha sem dó. E hoje a gente está aí, mais um episódio, como a gente tinha combinado, mais um conteúdo aí de qualidade. E eu quero apresentar aqui meu amigo Tarcísio Cruz, da Gerdau Graphene, Da correto? Graphene, correto. É isso aí. Então segue aí, Tarcísio. Se apresente, por favor. Vamos Primeiro, bater um papo aí nós dois. obrigado, Carlão. Ter chamado, entender que posso trazer alguma coisa, algum conteúdo, né? E a gente Lógico, sempre pode. conseguir colaborar com essa ideia que eu achei fantástica. Legal, cara. Assim, ó, vamos começar pelo início. Igual você falou, vamos começar cronologicamente falando, fechou? Fechado. Então pronto. Então é o seguinte, quando que a gente... História no pré-fabricado. Começa aí com a história aí com a sua carreira, vamos dizer, quando você chegou aí no pré-fabricado. Tá bom. Em 1800 e... Não. Eu me formei em 2008 e trabalhando com engenharia de estruturas, né? Cálculo estrutural. Eu comecei a trabalhar em empresas que faziam consultoria e projetos para usinas hidrelétricas. Então, trabalhava projetando barragem, casa de força, estruturas de concreto diferenciadas. E aí, a convite de um amigo que saiu dessa empresa que eu estava, que ele foi para uma empresa de pré-fabricado, e aí ele falou assim, vem trabalhar comigo. Quem que é seu amigo? O Christian Porcino. Ah, tá, ok. E aí ele falou, vem trabalhar comigo, você vai aprender, é um pouco diferente. Eu falei, eu vou, porque oportunidade de aprender, né? Trabalhando como engenharia de estruturas, um tipo de estrutura que eu trabalhava antes. Falei, agora eu vou trabalhar com pré-fabricado, com estruturas protendidas, vão lá aprender. E aí foi que eu cheguei na empresa onde nós nos conhecemos, Sim. né? Em 2010, e ali eu comecei a ter o contato com o pré-fabricado. Legal. E aí, depois disso, eu fiquei lá 2 anos, porque eu recebi um convite para voltar para a empresa que eu trabalhava antes, né? Certo. Tinha uma demanda de um projeto fora do país. Com cálculo. Voltou Cálculo. para o cálculo. Engenheiro de estruturas. E aí eu falei, vou voltar, porque eu sempre gostei, ainda mais da área de engenharia de estruturas voltada para usinas hidrelétricas. Eu falei, vou voltar. Aí eu atuei num projeto no Peru, trabalhando aqui no Brasil, mas fazendo um projeto lá no Peru. E aí passaram-se 2 anos, mais ou menos isso, eu sempre tive comigo o seguinte, cara, a engenharia civil, a parte de construções, ela só vai mudar depois que os materiais começarem a mudar mais. Porque se você, até hoje, né, se você pegar, existem softwares que fazem cálculo de elementos finitos, elementos de contorno, você tem tecnologias construtivas diferenciadas, mas o material, o concreto não mudava. É a mesma, é cimento, areia, brita, água, aditivo. Lógico que teve o desenvolvimento dos aditivos, mas até então não tinha muita noção de materiais. Quer dizer, tinha noção pelo curso, né, de engenharia civil, mas eu tinha aquela visão de engenharia de estruturas, mas o material precisa melhorar, né? Algumas coisas, modularidade precisa melhorar, como é que a gente vai chegar nisso? Eu sempre tive um pouco essa curiosidade de atuar mais nos materiais. Tanto que nessas empresas de cálculo, quando eu trabalhei com cálculo, quando chegava alguma coisa para fazer recuperação de estruturas, era a parte que eu mais gostava, porque eu ia lá nos catálogos de produtos diferenciados, resinas, grout, essas coisas, eu gostava de entender mais para até a reação química que vai acontecer, que é essa, é aquela, e isso vai propiciar resolver o problema que está acontecendo ali. Aí me deu na cabeça, falei, eu vou fazer um mestrado. Vou começar a fazer... Em materiais? Aí eu falei, vou fazer um mestrado. Eu tinha começado a fazer umas matérias de engenharia de estruturas no mestrado. Mas na hora que eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, não é isso que eu quero. Entendi. Aí eu fui atrás de um professor, eu quero que o meu tema do meu mestrado seja esse assunto de estabilidades, de estruturas de concreto, usinas hidrelétricas. Mas aqui eu não trabalho com isso, eu trabalho com outro tipo de estabilidade. Eu falei, não vou mexer com isso. Eu quero fazer
no mínimo, um pouco do que eu tenho interesse, né? E aí eu comecei a fazer algumas disciplinas isoladas no curso de Engenharia de Materiais para Construção Civil. Foi onde que eu tive aula com um professor, foi o professor Calixto. E aí ele estava iniciando um trabalho com nanomateriais. Isso foi quando? Isso foi em 2010. 2010, ok. Eu já estava na empresa de pré-fabricado, mas eu comecei a fazer algumas disciplinas isoladas. Ok. E aí eu fiquei sabendo que ele estava envolvendo essa parte de nanomateriais para concreto. Falei, poxa, interessante. Então, fui lá, voltei para a empresa que trabalhava com projeto de estrutura para barragens, usinas hidrelétricas, e eu falei assim, não, agora, isso em 2012. Falei, não, eu quero fazer um mestrado. Eu procurei esse professor, falei, professor, estou querendo fazer. Ele falou, olha, tem um tema aqui, que é trabalhar com nanotubos de carbono em cimento. É uma tecnologia que foi desenvolvida na UFMG, de onde eu sou oriundo, né? E a gente está começando um projeto grande agora, vai durar alguns anos. Se você tiver interesse em vir trabalhar com a gente e também fazer o seu mestrado, você vai ter uma redução de salário, mas você pensa aí. Eu falei, cara, eu vou apostar, né? Eu falei, vou nessa. E aí eu conversei na empresa que eu trabalhava, falei, olha, eu vou sair. Por que você vai sair? Isso é tão bom, você gosta. Eu falei, não, mas eu vou sair. E aí eu saí da empresa e fui... 2012. 2012 para 2013. Okay. Fui para academia, voltei para academia. E comecei a trabalhar nesse centro de pesquisa. E o processo era sintetizar nanotubo de carbono sobre o clinker do cimento. Foi um projeto desenvolvido por um professor da física. Na Federal? Na Universidade Federal de Minas Gerais. Beleza. Foi desenvolvido esse processo por um professor da física que trabalhava com síntese de nanotubo de carbono. E ele encontrou com esse professor da engenharia civil, que foi meu orientador. E aí eles começaram a ver que tinha sinergia. Tá. E aí, na UFMG, ela tem uma cultura dessa parte de nanomateriais, porque muitos professores fizeram mestrado, pós-doc, o doutorado, pós-doc, fora, e trabalharam com alguns expoentes da área de nanomateriais. Principalmente na área de caracterização. Quando eles voltaram... E onde que hoje é o... Vamos dizer, no mundo hoje, onde é que é referência? Hoje você tem polos, né? Certo. E o que eu posso te falar é que a gente não está muito atrás. No Brasil, ok, legal. Nós não estamos muito atrás. Em nanomateriais? Em nanomateriais, não. Tá bom. Principalmente na parte de caracterização. Enfim, para acelerar mais essa etapa, Tranquilo. A gente começou a desenvolver, então, um processo que antes você produzia 5 gramas de cimento com nanotubo. Eu trabalhei, meu mestrado foi escalonar esse processo. Então, vamos fazer só um negócio. Explica, pessoal, o que é isso, primeiro. Para aí a gente sintoniza. Vamos lá. O nanotubo de carbono é uma estrutura nanométrica. Ela tem o formato de um tubo e ela é composta por átomos de carbono. E esses átomos de carbono, eles estão organizados numa estrutura hexagonal. Aí que vem o grafeno. Se os nanotubos, se o grafeno, na verdade, tivesse sido, entre aspas, descoberto antes, nós chamaríamos não de nanotubo de carbono, mas nanotubo de grafeno. Ok. Porque o template para a formação do nanotubo é como se fosse a folha do grafeno. E depois a gente vai falar do grafeno, vai chegar nesse capítulo. Porque senão você avança aí, spoiler. Então, essa é uma estrutura, imagina um tubo, ou tubos concêntricos, vários tubos um dentro do outro, mas isso na escala do bilionésimo do metro. Mas isso na escala do bilionésimo do metro. A gente está falando de estruturas de 10 a menos 9 do metro. E aí... Fio de cabelo é grosso. O fio de cabelo é 1 bilhão de vezes mais grosso do que a dimensão desses materiais. Entendi. Essa dimensão. E aí eu comecei, então, meu mestrado trabalhando com a síntese desse material num reator. A gente trabalhou num reator para produzir esse material. E aí a gente saiu de produzir 5 gramas, foi para 500 gramas, 1 quilo, e a gente produziu um reator. E eu não só sintetizei o material, eu fiz teste também, incorporando no cimento. E esse de produzir 5 gramas em quanto tempo? Aí é interessante. A gente fazia o processo 5 gramas, a gente fazia, vamos falar assim, 10 gramas por dia. E era o que a gente chamava de sistema de batelada. Para dar um quilo vai demorar um tempo. Você tinha que colocar no reator, esperar o reator chegar na temperatura,
passar, tirar todo o oxigênio, entrar com outros gases para depois sintetizar, né, criar a estrutura do nanotubo. E aí, no processo contínuo, é como se fosse uma fábrica de cimento. Só que com um sistema controlado, não pode ter oxigênio. Então, eu trabalhei com um sistema que era um tubo rotativo, tinha alimentação dos precursores de carbono, dos catalisadores, e essa estrutura, né, do nanotubo de carbono era sintetizada. E aí eu trabalhei também aplicando esse material em pasta de cimento e argamassa, que foi o meu trabalho. Não deu para avançar no concreto, porque já tinha uma quantidade de trabalho muito grande. Só no cimento já era um... A gente pegava uma parte de cimento e substituía por uma parte muito pequena desse material, porque os nanomateriais têm essa característica, você coloca uma quantidade muito pequena, porque eles são muito leves. Tá? Então, o volume é grande, apesar da massa ser reduzida. E aí foi o meu mestrado, foi isso. Eu continuei trabalhando no centro de pesquisa. Então, nessa história toda, foram 8 anos. Depois eu terminei meu mestrado e fui fazer meu doutorado. E aí, o doutorado eu tive que fazer na engenharia química. Então, um engenheiro civil tendo que fazer na engenharia química o doutorado. Por quê? Eu comecei a trabalhar com os processos que não tinha na engenharia civil. Sintetizar nanomateriais, trabalhar com físico-química, reatores, todas essas questões que não fazem parte da nossa formação como engenheiro civil. Não é comum. Você até tem a química, mas não é nesse nível. Então, nunca. E eu sempre gostei de química, né? As coisas depois vão se juntando. E aí eu fiz meu doutorado na engenharia química e nesse período todo, então, doutorado, mestrado, trabalhei nesse centro de pesquisa 8 anos e depois eu fui convidado a trabalhar na Gerdau Graphene, que é a empresa que eu já vai para 2 anos. Você está agora? Que eu estou, isso. Hoje eu atuo como pesquisador, líder na parte de desenvolvimento para cimentícios, né? Materiais cimentícios, desenvolvendo grafeno para aplicação, que é outro nanomaterial, né? Dentre os nanomateriais. É um material que tem propriedades muito significativas, muito relevantes, e nós estamos trabalhando no desenvolvimento de viabilizar efetivamente esse material para aplicações industriais. Legal. Né? Bom, até então, ok, deu um repassado aí. Agora a gente vai voltar, porque eu quero saber um pouquinho o seguinte. Você falou um pouquinho sobre nanomateriais. Então, conceituar isso dentro da construção civil, você consegue fazer um apanhado disso com relação à aplicação? Sim. Você trabalhava lá na Federal e aí você começou a encontrar isso. E como é que foram as primeiras pesquisas com o cimento? Como é que é isso aí? Se a gente for pensar, um aditivo que é usado no concreto, ele tem um polímero ali dentro que é um nanomaterial. As moléculas que existem do polímero ali, elas estão na escala nanométrica. Então, nanomateriais não são totalmente desconhecidos dentro do mundo do concreto. Você tem a nanocílica, que também é um produto da escala nanométrica também aplicado em concreto. Mas toda essa questão dos nanomateriais, independente de ser aplicado em concreto ou em outras aplicações de polímeros, de revestimentos, enfim, todas as aplicações começaram a ter um volume maior em função de algumas descobertas, principalmente na área de caracterização desses materiais. Porque esses materiais, muitos deles já existiam na natureza, a gente não conseguia enxergar efetivamente. Ok. Muitos outros são sintetizados, são materiais que o homem manipula a matéria para chegar nesses nanomateriais. Mas a partir do momento que você começou a ter equipamentos de caracterização para poder fazer avaliação, por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão, de varredura, você começou a enxergar os materiais, efetivamente ver esses materiais que estão na escala atômica, né, muitas vezes, né? Isso começou a ser mais estudado e entendido e verificando qual que é o potencial desses nanomateriais. E a partir daí começou aplicações em polímeros, que é uma área que avançou até bem antes do que a de cerâmicos, né? Isso é quanto tempo, assim? Você tem noção histórica disso? Se eu te falar... Em termos de início de estudo, vamos supor, isso aí datou da década de 60, 70? Não, isso da década de 90 para frente. Que acho que não vou te falar precisamente, mas quando começou algumas coisas serem mais efetivas. Sabe? Por exemplo, os nanotubos de carbono foram pela primeira vez sintetizados em 94, pelo professor Ijima, lá no Japão. Ok. Então,
ele sintetizou pela primeira vez umas fibras de carbono que depois, com essas técnicas de caracterização, foi verificar, não, que são tubos. Você tem um tubo composto de átomos de carbono organizados de tal forma, e esse material tem características específicas. A gente está falando de 30 anos. Sim, sim. Então, repara que é uma muito tecnologia nova. É. A nanotecnologia, o que é a nanotecnologia? É a ciência e a tecnologia voltada para a manipulação de materiais na escala nanométrica, ou seja, no bilionésio do metro. Então, quando a gente fala em manipulação, você pode entender fabricação, caracterização, aplicação. Então, hoje você tem os nanocompósitos, que são materiais que utilizam na sua composição nanomateriais. Aí pode ser nanomateriais, nanopartículas de sílica, de ferro, de prata. Na área biológica, utiliza-se muito nanopartículas de prata como antibactericidas, antifungicidas, né? Hoje, a nanotecnologia é uma ciência, se a gente pode dizer assim, multidisciplinar, porque ela tem aplicações nas mais variadas áreas. Biologia, na área da saúde, nas engenharias, na física, na química. Então, ela abrange todo esse espectro de áreas, né? Legal. Então, assim, começou a se desenvolver, entender mais os nanomateriais e verificar as possibilidades que eles começaram a abrir, né? Então, a área de polímeros, como eu falei agora há pouco, o pessoal avançou bem. Então, hoje a área mais avançada seria essa? Na minha visão, indústria sim. do plástico? Sim, sim. Que atua muito mais com isso. Sim, sim. Na minha visão, hoje, sim. E a parte de cerâmicos, que é o concreto e o material cerâmico, se a gente for dividir os materiais, Isso a gente eu tem... entender por que cerâmico, né? a gente vamos dividir os materiais dentro da engenharia de materiais em 3 áreas. Então, a gente tem os polímeros, tem os materiais metálicos e os cerâmicos. Nessas 3 classificações, onde está o concreto e o cimentício? No cerâmico. Que são materiais que têm característica de serem frágeis, né? De ruptura frágil, a composição de alguns óxidos que hidratados possuem, muitas vezes, até uma resistência mecânica à compressão, mas a tração são frágeis. É frágil. E aí entra o concreto, né? Que é o nosso mundo aqui. Enfim, então desenvolveu-se isso e esses nanomateriais começaram a ser aplicados em várias áreas. Aí como que isso começou a chegar na nossa área, né, do concreto? Aí, eu me recordando aqui de artigos que eu já li, por volta dos anos 2000, as coisas começaram a ter alguns pesquisadores que, não, olha, dá para aplicar esse material, porque assim que surge, todo material novo que surge, uma área começa a trabalhar, a outra, não, deixa eu ver se esse material também pode ser aplicado na minha área. Então, começam alguns trabalhos avaliando o desempenho, avaliando as características de compósitos, principalmente compósitos cimentícios, né? Com nanomateriais, os mais diversos, como eu disse. E aí a gente entra nos nanomateriais de carbono. Repara que eu falei de nanomateriais, que eu falei de... São genéricos, é a família de nanomateriais. E aí você tem os nanomateriais de carbono, que é onde que estão incluídos o nanotubo de carbono, que eu comecei a falar, e o grafeno, que é um material que hoje eu trabalho. Já vinha trabalhando no centro de pesquisa, né, com síntese e produção desse material. Então, lá onde é que você trabalhava na Federal, você já também trabalhou com grafeno? Trabalhei. Inclusive, a gente participei de 2 patentes lá de sintetizar grafeno a partir de uma fonte alternativa de carbono, de um precursor de carbono, né? Então, a patente até muito interessante e a gente fazia aplicações. Entendi. Então, a gente tinha o desenvolvimento e a gente tinha os alunos da pós-graduação que faziam os seus estudos de mestrado ou de doutorado aplicando esses materiais, né? Então, mas lá você não chegou a adotar nada, você chegou a comentar aí sobre a questão do concreto, você foi até o nível do cimento. Sim, porque aí eu comecei lá, eu atuava como um supervisor de pesquisa. Certo. Trabalhando na parte de sintetizar os materiais, acompanhando, fazendo a gestão do laboratório. E o meu doutorado, aí vem, eu trabalhei com a síntese de um híbrido de nanosílica com nanotubo e apliquei em concretos de pós-reativos. Eita, aí sim. Que é um tipo de concreto de ultra alto desempenho. Que são concretos que atingiriam aí de 150 até 180 MPa.
com 28 dias. Então, no meu doutorado, eu consegui fazer essa jogada, sintetizar o material e aplicar em concreto. E aí a gente voltando um pouco para o cimento, o que você ganha de característica? Vamos dizer, com isso eu consigo ganhar em quê? Aí vamos voltar na história de novo. Se a gente for fazer se nós fizermos um olhar histórico, o cimento desde os romanos é a mesma coisa. Ok. Né? É calcinar argila, calcinar... Mistura ali aquela mistura um e calcinar. Isso, e colocar o gesso. E aí um professor, Luiz Orlando Ladeira, sempre falava, depois dos romanos nós fomos os primeiros a ter feito uma modificação no cimento, porque a gente conseguiu, no cimento em si, criar nanoestruturas. Quase 3.000 anos. E aí vamos para o que você me perguntou agora. O que isso muda? Os nanomateriais são materiais que têm características muito específicas. Uma delas, nanomaterial de carbono, vou falar do nanomaterial de carbono. Uma delas é sua elevada área superficial específica. Para efeito comparativo, por exemplo, esse material que nós fabricávamos lá, ele tinha uma área superficial específica. Se você conseguisse medir a área de uma partícula e pesar, ela ia dar cerca de 20 a 25 metros quadrados por grama. Se você pegar um cimento CP5, ele vai ter 1,2, talvez 1,5 metros quadrados por grama. E aí, se você ainda pensar na questão do CP5, você sabe bem que é um cimento muito reativo, porque ele é muito fino. Ok, muito fino. Na produção dele, ele é feito para isso. Ele tem altas resistências iniciais. Então, você imagina um cimento que tem nanoestruturas, no caso desse de carbono, que reatividade que ela vai proporcionar? É muito maior. Vai pegar fogo. Os processos de catalisação, de formação dos produtos de hidratação, né? Eles são mais acelerados. Isso devido às características dos nanomateriais. Tá? E você começa a mudar a dinâmica de hidratação do cimento. Total. Porque quando você coloca a água no cimento, ele começa a ter o processo de dissociação dos íons. Esses íons depois vai ter uma saturação daquele gel que forma ali e depois vai começar a depositar os produtos de hidratação, que são as microestruturas que vão começar a se solidarizar e dar resistência. Os cristais, né? Os cristais. Aí pode ser o hidróxido de cálcio, o CSH, o monossulfato, itringita, enfim. Agora, você imagina se você tem uma estrutura que é da mesma dimensão dessas microestruturas de cimento, fazendo uma modificação ali, e ainda é uma estrutura que tem uma resistência à tração específica muitas vezes maior do que a do aço. Então, você começa a pensar na engenharia da microestrutura de você ter um reforço como se fosse um aço na nanoescala. O que você tem hoje um vergalhão fazendo o papel de ancoragem dentro da estrutura de concreto, resistência à tração, né? De resistência à tração no nível macro, você vai ter isso na microescala. E esse efeito amplificado em toda a matriz do concreto, vamos dizer assim, de uma peça de concreto, você tende a aumentar a resistência final do material pelo esforço na micro e nanoescala. Então, a gente está trabalhando na estruturação do... Então, você está fazendo o primeiro aço em pó. Poderia se dizer. Porque se você for pensar, é um elemento de reforço na escala nanométrica. Um aço que fica sólido com água. Não é a liga do aço, mas é feito só de carbono. Mas com essa resistência? Com resistências características. Né? Então, existem alguns processos que você consegue fazer um ensaio de tração nessas estruturas. Isso. Por uma técnica. Então, você consegue saber ali qual que é a resistência à tração de um nanotubo, de um grafeno. Você tem a resistência específica. Então, esse material suporta tantos MPa por centímetro quadrado. O que a gente faz com aço, você faz com essas nanoestruturas. Sensacional. Então, bom, já que você falou disso, então já entrando no grafeno um pouquinho, né? Conta então um pouquinho da história aí, de como que foi essa entrada aí, porque a Gerdau, aí vem essa questão. Você tá aí, a gente estava falando que eu até brinquei, falei, você está fazendo um aço em pó, né? Aço em pó. Pô, então a Gerdau está acabando com o aço. Interessante que isso... quando eu cheguei na Gerdau Graphene e algumas pessoas da Gerdau comentavam assim, o pessoal fica
pensando que vai tirar o lugar do aço. Não é bem por aí, Claro. né? Porque cada material vai trabalhar em um ponto específico. Mas por que a Gerdau começou a trabalhar com grafeno? Há alguns anos, a Gerdau entendeu que precisava ter um olhar voltado para outros negócios que não da siderurgia. Então, ela criou uma empresa, como se fosse abaixo da Gerdau, chamada Next. E essa Next é uma empresa que é um braço de inovação da Gerdau. Embaixo da Next, você tem outras empresas, tem empresas da área de energia, da área de logística e da área de materiais avançados, como é a Gerdau Graphene, que é a empresa que eu trabalho, né? Ok. E o olhar para o grafeno vem no sentido de quais outros negócios a gente pode entrar para a gente abrir outros mercados, diversificar o negócio, né? E essa história começou um pouco com algumas pessoas que, à época, talvez 3, 4 anos atrás, tiveram interação com o Centro de Inovação em Grafeno lá na Inglaterra, em Manchester. Então, tem um Centro de Desenvolvimento de Grafeno, que é o GEIC. Esse é o mundial. Referência mundial. Referência mundial, porque lá foi onde que o Nobel, que ganhou o Nobel, que descobriu o grafeno, né? Descobriu um material que já existia, mas enfim, ele conseguiu isolar o grafeno pela primeira vez. Apresentar para o público. Isso, apresentar para o público. Lá foi onde que o professor Novoselov atuou com pesquisa. Então, acabou que aquilo ali virou um centro voltado para o grafeno, dentro da Universidade de Manchester. E hoje tem um centro dedicado só para a aplicação de grafeno, das mais variadas. Então, a gente está falando aí de revestimentos, tintas, polímeros, óleos, concretos. Tem um centro de desenvolvimento lá na Inglaterra para isso. Entendi. E a Gerdau, na busca desses materiais avançados, entendeu, não, aqui tem esse centro aqui que é referência, vamos atrás da referência, né? Então, por um tempo, e até hoje, na verdade, nós temos um laboratório avançado lá em Manchester. A Gerdau Graphene tem uma posição lá dentro, um laboratório. Inclusive, tem um colega hoje que está lá fazendo alguns desenvolvimentos. E veio disso. A Gerdau Graphene depois foi se estruturando e entendendo, não, nós temos que ter o nosso desenvolvimento. Não dá para a gente ficar dependendo do desenvolvimento de fora, nós temos que ter o nosso desenvolvimento. E aí a empresa se criou pautada no P&D, na pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos hoje um grupo de pesquisa e desenvolvimento com pesquisadores das mais diversas áreas. Nós temos químicos, engenheiros de materiais, engenheiro civil, com vivência em nanomateriais, em grafeno, tanto uma vivência acadêmica como vivência também de mercado. Ok. Né? E até por isso que a gente tem conseguido sucesso em colocar produtos no mercado já. Então, a Gerdau Graphene hoje já tem exportando polímero, master batch polímero com grafeno incorporado para depois ser incorporado durante a produção de algum polímero, né? Tem exportações já desse material. Nós temos tintas e aditivos para tintas que tem grafeno. E na minha área a gente está no finalmente ali do desenvolvimento. O seu foco é a construção. Concreto. Entendi. Que é a área que eu atuo. O que é isso aqui? Isso Conta aqui eu trouxe de presente para você. Isso aqui vai Você compor ali a prateleirinha né? ali, colocar lógico. na prateleira. Eu falei assim, você não vem se você não trouxer nada de... Foi a minha senha para entrar aqui. Isso, Mas isso aqui é um grafeno diluído em água, que é a forma que a gente entende que é... Não pode beber. De forma alguma. Viu, né? Não bebe, não. Não vai ficar mais forte. Isso. Não vai ficar com músculos de aço. Não. Entendi. Não vai ser igual o Popeye, não. Isso. Mas essa aqui é a forma que a gente desenvolveu para estabilizar o grafeno em água. E aí tem um ponto bem interessante, eu não tinha falado isso antes. O grafeno é um excelente condutor de corrente elétrica, é um excelente condutor térmico, é um material que tem resistência mecânica superlativa, mas ele paga um preço, ele é hidrofóbico. Você sabe o que é hidrofóbico? Não tem medo de água? Tem fobia à água. Mesmo? Então, se você pegar o grafeno e colocar ele na água sem fazer um tratamento específico, ele vai aglomerar. Aí vira, tipo igual quando você coloca o Todd no leite, né? Já que agarra. Ele vai realmente aglomerar e não vai interagir com a água. Entendi. Isso fica inerte. Não reage. Não de forma alguma. O grafeno já é um material inerte, mas ele
em contato com a água, ele vai aglomerar. Entendi. Agora, você imagina esse material que tem um potencial enorme, características para ser utilizado em compósito, características muito significativas, mas que não consegue ficar disperso. Então, a engenharia, o conhecimento está aqui, ó, em conseguir fazer essa solução. Você pode hoje comprar um container de grafeno lá na China, onde for, na Inglaterra, na Austrália. Vai chegar para você, vou colocar na minha fábrica de concreto. E? Você não vai conseguir, porque você precisa tornar o material adequado para a aplicação. E aí que está a engenharia, aí que está o conhecimento técnico-científico. Então, para chegar nessa solução que você está vendo estável, se você deixar essa amostra em específico, eu peguei lá, ela já tinha 6 meses que estava parada. Está aqui diluído. Está diluído. E ela não vai decantar. Talvez não dá para ver, mas ela dá umas nuvenzinhas aqui. Não sei se aqui, aqui eu acho que dá para ver assim, ó. Tá vendo? Não sei se dá para formar. Dá umas, parecendo umas, fica parecendo umas ondas aqui internas, né? Isso devido provavelmente à orientação das folhas de grafeno. Né? Bem legal. Não sei se deu para pegar aí, Eric, mas... E aí eu não falei, né? O que o grafeno... Fica parecendo quando joga o grafite mesmo, de lápis. Isso. Só que agora a gente está falando, aproveitando o gancho, vou falar o que é o grafeno, né? Isso, manda ver. Então, o grafeno é o quê? Você falou do nanotubo, que tem o que poderia se chamar... Poderia se chamar nanotubo de grafeno. Mas não foi. Mas o que é o grafeno? É um material monoatômico, composto por átomos de carbono, com ligações sp2 entre eles, em uma malha em arranjo hexagonal. Agora vamos tentar traduzir isso. Não entendeu nada, né? Vamos tentar traduzir isso. Sabe aquelas... Eu gosto sempre dessa analogia. Sabe aquelas telas pinteiro, de galinheiro? Sim. Ela não é formada de vários hexágonos? Isso, exatamente. Imagina que em cada encontro daquele ali, um átomo de carbono que está. Ok. E o fio em si são as ligações que existem entre esses átomos de carbono. Boa. Então, a melhor forma de você tentar idealizar o grafeno na sua cabeça, na mente é essa. Então, pensa em uma folha... Mas depois a gente coloca no comentário do podcast, a gente coloca o link lá de acesso. Se o pessoal quiser ir ver imagens, sim, eu acho que lá tem. Tem sim. Então, essa é a maneira de você mentalizar a estrutura dele, e esse material é o que possui essas características que eu estava falando. Ótimo condutor térmico, elétrico, de eletricidade, de corrente elétrica, na verdade. Excelente resistência mecânica, atração e flexível. Se você fizer uma busca por grafeno... Maravilhoso. Sim. Se você fizer uma busca por grafeno, você vai ver algumas coisas na área de eletrônica, de tela de celulares dobrável. Ah, tá. Então começou disso aí, então. As que já existem, não? As telas... A que dobra. Igual do Samsung, do S22. Eu não sei se tem ali, mas se você precisar de um material resistente, flexível, é o grafeno. Entendi. Pode estar utilizado. Pode ter utilizado, não sei te afirmar. Porque é muito coincidência que apareça recentemente, falando na pesquisa de 2000, 90 e poucos, que já tem isso em mercado, né? E aí tem voltando à questão do material ser hidrofóbico. Então, a gente já definiu o que é o grafeno, já tem uma ideia da estrutura dele, e ele tem uma área superficial específica muito elevada. Então, o grafeno, ele pode ter, depende do número de camadas, eu vou falar sobre isso, ele pode ter 200 metros quadrados por grama. Lembra do início da nossa conversa que eu falei que o cimento... O cimento tem 2. No máximo 2. Agora a gente está falando de 200 até 2.000 metros quadrados por grama. O que é isso, Tarcísio? O que significa isso? A área superficial específica que tem em relação à massa é tão elevada. Outra forma de enxergar isso, pega um cubo e calcula a área das faces. Agora pega ele ao meio, calcula a área das faces. Vai fazendo isso várias vezes. À medida que você vai diminuindo o tamanho dos cubinhos, se você calcular a área, você vai ver que ela vai aumentar exponencialmente. Então, os nanomateriais, eles têm essa área superficial específica muito elevada porque você tem mais área exposta. E é o caso do grafeno. Você tem as faces, né? Expostas. Ele está mais aberto, vamos dizer assim. Mais aberto. Só que esse deixar mais aberto, de novo, é a tecnologia. Aí que é o desafio. Como é que se faz esse material? Como é que sintetiza? Como é que produz esse material? Você tem algumas rotas. Tem uma rota que é por deposição química de fase vapor, que é uma rota mais aplicada para a eletrônica.
Então, rapidamente, só explicar, você muitas vezes utiliza uma folha de cobre dentro de um reator, tira o oxigênio e começa a colocar um precursor de carbono em temperaturas elevadas. Eu estou falando aqui próximo de 1.000 graus, dá para assim, 600, 1.000 ou 2.000 graus. Ok. E aí você sintetiza essa folha do grafeno. Essa é uma forma. Outra forma, grafite. O grafite que nós temos nessa lapiseira não é exatamente o grafite mineral, ele tem adição de outras coisas, mas quando você escreve e você deixa aquele traço ali no papel, o que tem ali? São várias folhas de grafeno, que é o grafite que você tirou algumas camadas dele. Você foi desbastando. Desbastando. Então, se você imaginar várias e várias camadas de grafeno, você vai chegar no grafite que a gente conhece, o grafite mineral. Qual que é uma forma de produzir grafeno? É você fazer o processo contrário. Que aí você vai pegar o grafite e vai começar a esfoliar e tirar as camadas. Entendi. Agora, a energia necessária para fazer isso, aí vou voltar no conceito, a gente tem uma área superficial específica muito elevada. Claro. Aí vou voltar ao conceito lá da físico-química. Você imagina para você poder fazer. Força de Van der Waals existente entre esses. Atração gigantesca. É gigantesca. Então a energia que você gasta para fazer isso é muito elevada. E aí você tem processos que você vai fazendo esse desbaste, né? Tirando as folhas, e você vai chegar a ter grafeno de uma camada, uma folha, 2, 3, até 10. Por que até 10? A classificação, se você for olhar na norma, depois a gente até fala um pouco sobre isso. Isso que é até legal falar sobre isso. O Brasil, inclusive, já chegou em uma norma nossa, né, dentro da BNT. A classificação fala que o grafeno ele é até 10 camadas. Ou seja, como se fosse 10 folhas. Ok. Mais do que isso já não é o grafeno. Okay. É uma outra estrutura baseada no grafeno. Então, uma outra forma de produzir esse material é essa. E tem outras, né, a partir de pirólise, como eu disse, né, eu participei de uma patente que a gente conseguiu desenvolver estruturas de grafeno a partir de fontes alternativas. Mas a mais clássica hoje, que é a escalável, que hoje é de onde veio a matéria-prima que a gente produziu isso aqui, é o processo de esfoliação do grafite mineral. Tá? Então, aí o que é Gerdau grafeno? Isso aqui eu posso pegar e jogar lá no meu concretinho, lá em casa? Aí vem outro ponto, que é bom você ter perguntado. Só ia falar com meu pai lá, já dá para... Já coloca. A gente pode fazer uma conta depois, com certeza que vai dar para você fazer mais de 1 metro cúbico de concreto com isso. Aí vamos voltar ao que eu tinha comentado antes. Vai lá. Os nanomateriais, por eles serem muito diminutos, são muito leves, e o grafeno, por ele ter essa área superficial específica elevada, você precisa de muito pouco dele na hora que você coloca nos compostos cimentícios. Se a gente for olhar na bibliografia, que existem milhares e milhões de artigos científicos sobre o assunto, você vai ter que a massa de grafeno que você coloca em relação à massa de cimento é da ordem de 0,01 a 0,08, talvez, por cento de massa de grafeno em relação à massa de cimento. Então, muito pouca coisa. Vamos fazer um paralelo com aditivo de concreto, que está super plastificante. Quem está lidando dentro das fábricas de concreto, aí, vou colocar 0,4, 0,6, 0,8 desse aditivo. Isso. A gente está falando de 10 vezes menos de massa de grafeno. Essa solução aqui que a gente desenvolveu, aí a gente trabalhou ela para ter próximo de 10% de grafeno. Tá, então aqui nessa solução tem 10% de grafeno. Aqui tem cerca de 40 ml. Ok, de água? 40 é água. É água normal. É a base água. Mas é água... A gente tem que trabalhar a água, né? Para não ter íons. Tem um trabalho. Não é água que a gente pega direto da fornecedora, da Copasa, da Sabesp. A gente tem que trabalhar retirar alguns íons dela. Okay. E aí nós temos o nosso processo, que a gente incorpora o grafeno, e aí que vem a engenharia, a técnica, o know-how da coisa para a gente chegar nessa solução estável. Então, você pode comprar o container de grafeno lá da China, mas deixar nesse estado é outra conversa. É outro trabalho. Aí que está a área de atuação da Gerdau Grafeno. Gerdau Grafeno não é uma empresa que produz grafeno. Nós desenvolvemos tecnologias para viabilizar a aplicação do grafeno. Então, nós adquirimos insumo, que é o grafeno,
Pronto. de alguns lugares e a gente trabalha na modulação. Hoje nós temos unidade de produção, nós temos todo um trabalho de P&D, científico mesmo, um trabalho de produto, desenvolvimento de produto para chegar num produto aplicável no mercado. Então tem engenharia, tem conhecimento aqui para chegar nessa solução. Tá? Entendi. Essa rota de fazer solução estável como essa aqui é o que todo mundo no mundo está procurando. A gente tem contato com vários pesquisadores, principalmente da Inglaterra, e a dificuldade está nisso, né? Como eu disse, de ter soluções estáveis. Aí eu estou falando específico para aplicação em concreto, né? Isso. Ter essas soluções estáveis para conseguir você jogar no caminhão betoneiro ou numa fábrica de pré-fabricado, colocar lá na dosadora. Isso aqui já dá para jogar? Sim. Isso aqui, assim, aí eu avançando um pouquinho. Quanto custa isso aqui? Tem noção? A gente tem que ter um preço competitivo. Eu não, apesar de atuar um pouco na parte de produto, ajudando o pessoal de produto, nós estamos em desenvolvimento. Ainda não tem isso definido. Nós temos ordem de grandeza, mas assim como todo produto vai ser lançado, Claro. tem toda uma questão de marketing, Lógico. questão de aplicação, de validação. A gente está fazendo todo esse processo, caminhando Legal. tudo certinho, passo a passo, para chegar num produto que Legal. seja aplicável, porque tem que ter viabilidade. tem que ter viabilidade, né? Tem que questão, ter... cara, vou colocar porque é bonito. Ninguém vai colocar porque é bonito. É. Você vai colocar porque precisa de desempenho. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. E aí, pegando um pouquinho sobre... Você tinha falado um pouquinho de norma, né? Essas normas já estão desenvolvidas para nanomateriais ou não? Como é que está isso aí em termos de... No exterior, na Europa, já é bem consolidado isso. Sim. Né? É uma forma até dos europeus trabalharem. Eles trabalham de ter as definições, as coisas muito bem certas. Nós não estamos atrás, da mesma forma que eu tinha dito sobre as pesquisas e desenvolvimentos com nanomateriais. Nós não estamos atrás. Na parte de grafeno recente, ano passado, Brasil, né, BNT, implementou uma norma para grafeno. Inclusive, a própria Gerdau Graphene trabalhou junto, né, com o meio científico e a BNT para chegar nessa norma. Porque para que a gente tenha produtos trabalhando com grafeno no mercado Brasil fora, a gente tem que ter a coisa regulamentada. Né? Então, nós temos hoje no Brasil a norma para grafeno. Tá? Ela é específica do material. Qual que é o nome? Se alguém quiser pesquisar aí. Não sabe de cabeça. A gente deixa lá nos anota. comentários de cabeça. Não, infelizmente, às vezes tem. Mas não é problema. A gente tem hoje a norma que baliza, né, para entender esse aqui material é grafeno, porque você pode ter... A gente trabalha com grafite. Isso. Não é grafeno. Ok. Então, essa norma vem para especificar o material e deixar muito adequado, muito certo o que é o grafeno. Legal. Tá? Bom, você tinha comentado aí nos bastidores, a gente conversando um pouquinho, você falou sobre o pré-fabricado como referência para se ter essas pesquisas, né? Uhum. Fala um pouquinho aí dessa experiência aí com o pré-fabricado, então, com relação ao grafeno. O que você já tem hoje aí no mercado? Aí eu vou voltar numa coisa que a gente discutia muito na época do centro de pesquisa lá, de que maneira esses nanomateriais vão entrar no concreto, né? na indústria do concreto. E por mais que a gente trabalhe para deixar a coisa viável para ser aplicada, sempre precisa de um determinado controle, né? Então a gente discutia muito lá com os professores, com os pesquisadores, isso aqui, será que isso vai conseguir ir para uma obra direto em campo? Isso aqui vai ser utilizado para o meu pai fazer a laje da casa dele? E sempre a gente pensava o seguinte, acho que a porta de entrada é a indústria onde tem um controle maior de produção. Dentro do concreto, onde que a gente tem isso? Lógico que dentro das concreteiras você tem, mas na indústria do pré-fabricado, esse controle, eu imagino que é maior, e a própria execução, porque ali você produz o concreto e já executa a peça. Então, a gente sempre discutia isso. E essa foi uma ideia que a gente sempre carregou, e eu também, hoje, eu vejo que faz muito sentido. Ter essa tecnologia incorporada na tecnologia de produção de pré-fabricado. Né?
porque no final das contas é uma tecnologia também. Você tem processos ali sequenciais, tudo determinado, então é uma tecnologia. E o interessante que também a gente comentava sobre essa questão de reatividade, né? E na época que eu trabalhei na fábrica de pré-fabricado, né, que a gente trabalhou junto, eu sempre via a luta de vocês lá da produção, que era eu tenho que liberar a forma. Quantas vezes já mudei um projeto para mudar a forma, né? Não deu tempo ainda, Não deu tem que tempo. sacar. Então, eu penso que, inclusive, eu estou trabalhando nesses desenvolvimentos também, né? De ter um material com grafeno para poder potencializar esse processo de hidratação de cimento. Para você ganhar tempo de forma, né? Como se diz. Isso, ganhar produção. E produção. Sem perder o que é necessário, que são as resistências. Principalmente essa resistência necessária para retirada de forma, içamento, armazenamento, tudo isso. Então, isso é uma coisa que eu estou trabalhando tanto em nível laboratorial como em nível já de aplicação em parceiro. Tá? Você já está adotando o pré-fabricado? Sim. Legal. Sim, a gente já tem um trabalho sendo realizado na realidade mesmo de uma fábrica, né? Em campo. Na fábrica. Então o grafeno já está saindo lá da Gerdau, processado e sendo aplicado em traços de concreto, dentro de uma fábrica. Então, legal. Qual que é a rota que eu trabalho de desenvolvimento? Eu primeiro começo os trabalhos de bancada, que é água, cimento e o grafeno. Porque aí a gente vai modulando, conforme o tipo de cimento, a reatividade é outra, né? Eu estou usando CP3, CP5, CP4, CP2, Fe, e aí eu vou procurar entender o comportamento daquele grafeno com aquele cimento. Depois a gente faz um trabalho com argamassa, entende melhor, fazemos trabalhos com concreto dentro dos nossos laboratórios. Hoje nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento na cidade de Mogi das Cruzes. E depois eu gosto de ter esse desenvolvimento mais pé na fábrica, para você já validar no campo, né? Então é isso que a gente está fazendo com alguns parceiros de desenvolvimento. Legal. Já tem resultado? Resultados interessantes. Não pode, não segredo. Podemos, segredo. Então não adianta perguntar, não, viu, pessoal? Deixa quieto, você ainda está Mas temos conseguido resultados interessantes, assim, muito interessantes. Bacana. Bom, eu queria perguntar primeiro sobre a questão da sustentabilidade, então, agora, com relação a esse envolvimento do grafeno. Se você está falando que ele consegue ter mais resistência, você pode falar que daqui a um tempo futuro não precisa mais do aço? Não. Olha, cuidado com a resposta. O que acontece? Inclusive ontem eu estava lendo novamente. É um novo material. É um novo material. E aí? Mas ele tem resistência à tração? Sim. Tem. Sim, mas mais do que eu vou te explicar, eu vou te explicar, vai entender. Vamos pegar lá, a gente falou sobre o concreto dos romanos, né? Ontem mesmo eu estava relendo uma coisa lá sobre o concreto dos romanos, era bem mais durável do que o nosso hoje. Ok, mas ele tinha uma determinada composição. Pozolânico mais, né? Então... Mais pozolânico. Só que ele não tinha armação. Ele não tinha o aço lá dentro. Então, para a gente evoluir com as nossas estruturas, para ter arranha-céus de centenas de metros de andares, isso precisou ter a tecnologia reforçando o concreto. Estou falando de concreto armado, tá? Ou protegido, enfim. Não estou nem falando de estruturas metálicas, não. Então, a gente começou a colocar o aço ali dentro. Quando você faz um cálculo estrutural, você vai calcular a área de aço necessária para resistir aos esforços de tração. Isso. Onde você vai colocar o aço? Na posição necessária para que o aço combata o esforço de tração. Então, é aquela primeira camada, segunda camada, você posiciona o vergalhão naquele local. Infelizmente, e eu acredito que isso vai ser inviável até, de você colocar o grafeno todos alinhados naquele mesmo local, onde concentra os maiores esforços de tração. Então, ele não vai eliminar a aplicação do aço. Agora, se a gente for pensar que muitas vezes a gente faz um reforço numa viga, uma armadura que a gente chama de costela, né? Aquela armadura de retração, lateral, ou um piso. Sim. Um piso é feito com a malha de aço. Aí a gente pode começar a pensar na supressão desse aço, né? Dessas
Das barras. dessas barras. Por quê? Aí você vai ter o elemento atuando na microestrutura, combatendo os esforços de tração. Nesse ponto, aí eu posso te falar que vai dar para substituir algum nível de armação. Então, você, de repente, pode diminuir um pouco a taxa de aço, né? Não vai diminuir significativamente, porque o maior volume ou peso vai estar nas armações principais. Mas a armadura de costela, de retração, eu penso que isso vai acontecer. Agora, tem um outro ponto, que também, desde que eu mexi com cálculo, eu ficava pensando, né? Naquela época estava muito no início, falava-se muito pouco, mas eu falava, se um dia pode acontecer, está acontecendo, que é a manufatura aditiva, impressão 3D de estruturas de concreto. Ali naquele bico de injeção, você não tem como colocar um vergalhão. Isso. Muitas vezes você não consegue colocar fibras. Isso. Agora você imagina uma fibra, ou no caso uma tela, que é o grafeno, uma folha, na micro, nano escala, reforçando dentro da microestrutura. Aí sim, você vai conseguir fazer o processo de deposição, de extrusão e deposição. Então, um outro campo que ainda está incipiente, apesar de a gente ter iniciativas muito interessantes até aqui no Brasil, nessa área de manufatura aditiva, de impressão 3D de concreto, aí sim eu vejo que também vai ser uma área muito interessante e ali não tem aço. Então. Não tem como você colocar o aço. Exato. Talvez você vai colocar, como você às vezes coloca em alvenaria estrutural, em uma fileira e outra você coloca. Isso. Mas naquela matriz cimentícia que está sendo estrudada ali, não tem como colocar aço. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Porque, na verdade, você tá formando um novo material que, de acordo com as características do grafeno, ele tem mais resistência à tração. Sim. É um produto que tem maior resistência igual você comentou, ele tem isolante térmico. Ele é um condutor. Um condutor. De repente você pode fazer dissipar o calor de uma maneira mais efetiva, né? Até dá para ligar o fio, condutor elétrico. Eu já fiz isso em laboratório, né? Quando estava a gente pegou um nanomaterial que era só o cimento, nanotubo, a gente conseguiu acender uma lâmpada passando corrente, porque ele dá para fazer isso. Propicia isso. E aí vamos voltar no ponto que você falou da sustentabilidade, isso, né? Então, aí, de novo, a engenharia do concreto, vamos falar assim, eu vejo que nós temos hoje softwares fantásticos para calcular estruturas otimizadas, calcular estruturas com efeito de vento, de sismo e tudo. A gente precisa melhorar o material. A gente tem que embarcar a tecnologia no meio da areia, da brita, do aditivo, do cimento, ou cimento ou não. Aí vai entrar outro ponto da sustentabilidade. Claro. E aí esses nanomateriais, eles podem contribuir de que forma? Redução de cimento, talvez. E eu também já fiz estudos dentro da própria Gerdau Grafinos usando essas formulações nossas, fazendo substituição em pequena quantidade, cerca de 25% de cimento, e colocando materiais cimentícios suplementares, como uma adição mineral, que a gente também fabrica, uma adição mineral à base de escória de alto forno, que é um material que não é tão reativo como o cimento, mas principalmente nas idades iniciais, mas nas idades avançadas ele iguala ou às vezes até supera uma formulação com cimento só. Mas eu trabalhei colocando 0,03% de grafeno e com substituições da ordem de 20% de cimento. 20%? Então eu tirei 20% de cimento e coloquei adição mineral, que é a base de escória de alto forno, que é um coproduto da indústria siderúrgica, que muitas vezes é um passivo complicado de administrar. Então, você trabalha na sustentabilidade, dando viabilidade econômica para esse passivo, esse coproduto. Você trabalha na redução do consumo de clinker, que é uma coisa que hoje quem atua na área de cimento está vendo isso, né? É necessário que a gente trabalhe no sentido de diminuir a contribuição de emissão de CO2 na indústria de cimento. Isso é indiscutível, a gente tem que fazer isso. Eu falo a gente que a indústria de cimento, é a gente que trabalha nessa área, nós precisamos, de alguma forma, cada um trabalhar nisso e contribuir. Então, a gente consegue trabalhar nisso, na redução do consumo de clinker. E esse é um conceito que quem é da área de concreto, pegar o livro do professor Meta e Monteiro, isso já está lá há algum tempo, né? Conceito de sustentabilidade, substituindo parte do cimento por material cimentício suplementar. E a coisa da nanotecnologia começou a entrar agora.
Então, será que eu consigo fazer peças mais esbeltas, atingindo o mesmo nível de resistência? Consigo. Será que eu consigo substituir parte do cimento por um outro material não tão reativo, mas com a utilização desses nanomateriais como grafeno, chegar no mesmo nível de resistência? Sim. Aí a gente começa a trabalhar nessa questão mais direta, que é a redução do consumo de clinker. Não quer dizer que a indústria de cimento vai vender menos. Ela talvez tenha que se reorganizar e começar a trabalhar com os materiais solventes suplementares, né? Legal. E começar a ter esse olhar que vai ser necessário. Conversando com uma pessoa de muitos anos no mercado, um dia ela falou comigo assim, ó, daqui a pouco tempo o clinker vai ser a adição do cimento. Ele não vai ser o principal. Entendi. Ele vai ser a adição. Já acontece muito, porque a própria escória, se você pegar um CP3, o que tem de escória dentro do CP3? Você pode ter até 70%. Isso. Já é. Mas aí ele falou no sentido que o clinker pode ser 5%. Até menos, né? Igual o gesso. 5%. Então, isso é a necessidade. Necessidade de material disponível, necessidade E a extração ambiental. é mais simples? Uma coisa que eu queria perguntar. Sobre a extração do grafite mineral. Porque você recebe grafite para poder transformar ele no grafeno. Assim, de novo, isso? né? A Gerdau Graphene não Então, fabrica o grafeno. Vocês a compram. gente compra o grafeno, a gente modula ele. Então, a empresa que produz o grafeno, ela faz a extração mineral da jazida de grafite. De grafite, ok. Processa. Envia a extração em si, acho que é muito... eu não conheço. Eu não conheço. A gente pode fazer um paralelo com a extração de minério. Isso, do calcário. Ou então de do calcário da cimenteira. E aí você fazer todo o processo ali de britagem, depois entrar nos processos para fazer a separação das folhas. Sim. Tá? Então, acho que a extração em si não Deve ser o mais complicado, não. A questão de chegar no grafeno, que é onde que é o processamento da matéria bruta. Isso. Entendi. Então, essa questão da sustentabilidade, isso é necessário, não é conversa para poder vender ou se adequar a determinado selo, é necessário. Tendência mesmo, não tem jeito. Tendência é necessária. E a gente está sentindo isso, né? Claro. E nesse ponto, a gente, na Gerdau Graphene, a gente faz desenvolvimentos nesse sentido. A gente ter soluções. Então, eu estou falando, a gente tem hoje uma adição mineral à base de escória de alto forno, que a gente trabalhou para chegar nela, que não é só escória de alto forno, tem outras coisas. A gente trabalhou no processo de moagem, na composição. E isso a gente fez para depois chegar e entrar com o grafeno junto, para ter essa solução integrada. Entendi. Tá? Visando toda essa questão que a gente acabou de falar agora. Legal, doutor Tarcísio. E os projetos futuros aí da Gerdau, como é que você imagina hoje aí de questão desse material? Até onde você acha que dá para chegar? Como é que tá? Agora isso aí. O céu limite? O céu limite. Quem sabe, né? O céu limite. Não, o céu, se você for pensar em... Não estou falando que é o caso da grafeno, mas da Gerdau Graphene. Mas se você for pensar em aviões com fibras que tem que ter grafeno, isso já existe também, né? Estruturas do avião composta de fibras. Hoje você já tem fibras e incorporando grafeno nessa estrutura de fibras para poder tornar mais leve e mais resistente. Mas assim, os planos, né, os futuros. Na minha cabeça as coisas têm 3 viabilidades, né? Você tem a viabilidade científica, a técnica e econômica. Então, a viabilidade científica já está provada pelos artigos, centenas de milhares de artigos científicos. Eu tenho algumas publicações também que eu participei desenvolvendo, isso está provado. Então, o grafeno é viável para aplicação em concreto. Ponto, ok. Agora vamos pular. Aí nesse pulo aqui a gente tem uma barreira técnica. Vamos pular. Agora vamos para a viabilidade técnica. Essa é a minha forma de pensar. Tá? Ok, manda ver. A viabilidade técnica, isso vai ser aplicável fora da bancada de laboratório? Isso vai conseguir chegar numa usina de produção de concreto, ou dentro da fábrica de pré-moldado, ou dentro de uma obra? É nesse ponto que a gente está trabalhando, tornando soluções viáveis aqui, né? Então, não vou pegar o grafeno... Embalando e entregando. Embalando, entregando uma solução para ser aplicada ali e não ter o mínimo de dificuldade possível. Ok. Tá? Pronta para uso. Plug and play. E aí a gente entra na viabilidade econômica. Nesse ponto que a gente está trabalhando de otimizar o processo, o desenvolvimento,
chegar em custos adequados para aplicação, e aí a gente tem que pensar em custo-benefício, né? A velha máxima. O que é caro, o que é barato sai caro, e o que é caro pode sair barato, né? Então a gente chega num produto que vai te entregar uma performance. Que no final, eu escutei isso uma vez, e é dessa forma também no concreto, é o seguinte, você tem que ver quantos reais vai custar cada MPA seu. Então, o concreto chegou com um valor, mas ele atingiu tantos MPA, então o seu custo reduziu. Então, é a mesma coisa, a gente tem que otimizar os processos, otimizar o produto, para chegar a ter algo que possa ser efetivamente utilizado no mercado. Legal. E aí, qual que é o limite disso? A gente está trabalhando com alguns tipos de indústria, trabalhando com concreteiras. Quiçá isso vai chegar a... Não sei se vai chegar a tanto, porque muitas vezes não é necessário, mas chegar na obra de uma residência. Você conseguir ir lá e colocar na... mas com certeza em obras de edificações, obras de infraestrutura, pré-fabricado, que, como eu disse, né, reforçando aqui, é onde que eu vejo que tem uma porta de entrada muito grande. Isso, com certeza, tem que chegar lá e é o que a gente está trabalhando. Legal. Cara, eu acho que nosso tempo chegou ao fim, rapidão. Foi muito rápido. Rapidão. Então, queria te agradecer aí. Cara, obrigado demais. Eu agradeço participar desse projeto. Muito bom. Assim, muita coisa que eu não tinha noção de como que tinha feito esse processo todo. É incrível. Eu acho que, assim, cara, para mim é um marco divisor de águas, né? Eu acho que vocês devem pensar a mesma coisa. A gente pensa, sim. E aí, cara, se você quiser falar alguma coisa pro final aí, fica à vontade. Se quiser a mensagem final aí do... Tá bom. A mensagem final é sempre difícil, né? É difícil, né? Mas vocês não pensam, mas eu gosto de pegar na surpresa. Pegando surpresa mesmo. De novo, te agradecer, né? Não estou falando isso aqui, a gente já criou uma amizade, né? Claro. De muito tempo. Todo sucesso ao projeto aqui. Achei muito bacana. É necessário ter esse conhecimento todo divulgado. Então, parabéns de novo. Fiquei muito contente quando você fez o convite. Independente da amizade, fiquei muito contente pelo projeto em si. E a mensagem que eu queria falar é que nós temos no Brasil muito conhecimento. Nós temos tecnologia. A gente tem um background de conhecimento científico, principalmente na nanotecnologia e nanomateriais, muito bom, muito bem assentado. Nós temos pesquisadores e pessoas, não só pesquisadores de bancada, mas pesquisadores atuando na aplicação de competência muito significativa. Então, é por isso que eu não estou falando isso só porque eu estou trabalhando na Gerdau Grafeno, no desenvolvimento, mas é por isso que a gente tem conseguido sucesso também. E quando a gente vai conversar com o pessoal de fora, recentemente eu estive num congresso na Suécia, e aí quando a gente mostrou algumas coisas, eles ficavam, poxa, mas vocês já estão nesse nível? Eu falei, sim. Mas isso vai muito além do que ter um equipamento X ou Y, estrutura. Vai pelo conhecimento das pessoas. Então, eu queria deixar isso, né? O conhecimento nosso na área de nanomateriais, ele é muito bom. E o conhecimento do Brasil na área de concreto também é muito bom. O Brasil chegou a ser referência na área de concreto por muitos anos, principalmente depois do advento da construção de Itaipu, né? Então, o conhecimento veio para cá e se criou um conjunto de profissionais estudiosos na área de concreto muito competentes. Então, a gente tem competência para fazer isso aqui acontecer, fazer isso aqui realmente chegar e sair na frente do mundo todo. Legal demais. Pô, valeu. Beleza? Obrigadão, é isso aí. Obrigado. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim aí de mais um Precast, né? Eu queria pedir para todo mundo curtir, se gostou do conteúdo, acho que foi sensacional. Curta, compartilhe isso aí, comenta qualquer dúvida. Eu mando aqui para o Tarcísio, se quiser, mande um comentário na nossa rede social, aqui no YouTube. Fiquem à vontade e agradeço a todo mundo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.